Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala, José Marcaras, começando aqui mais um Degustando Séries. Estou aqui com ele, Rodrigo Carboni. A gente vai dar continuidade para vocês da série da HBO The Nevers. Certo, Certo, Rodrigo? Gismar. Estamos aí mais uma semana. Vamos falar sobre o episódio 2 e o episódio 3 da série The Nevers, que é dirigida pelo Joss Whedon. A gente falou que a gente ia desta série semanalmente, mas aconteceram imprevistos semana passada e a gente não conseguiu gravar o podcast de The Nevers. A gente conseguiu gravar os outros, mas o dia que iria acontecer a gravação do The Nevers não conseguimos fazê-la. Então a gente resolveu jogar o segundo episódio para esse. Mas se tudo der certo, semana que vem volta ao normal. A gente comenta Se um a por semana. tecnologia permitir, Se a tecnologia permitir, a gente faz, entendeu? A gente faz normalmente como é. Então, só bora. bora lá. Degustando Séries. Então, Rodrigo, antes de a gente falar de spoilers, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente achou do episódio. Tem muita gente que ainda não está vendo essa série. Eu vi que tem muita gente que nem sabia da existência dessa série. Então, tem algumas pessoas que gostaram do primeiro episódio, descobriram por que a gente fez o podcast. Então, olha só, é importante a gente pegar umas séries assim. Isso Sim. porque estamos falando de uma série com selo HBO, né? Claro. E mesmo assim, ela não tá totalmente na boca do povo aí. E como falamos no início, vamos comentar aqui episódio 2 e episódio 3. E de forma rápida, então, gostei muito do 2. Eu acho que o 2, ele conseguiu desenvolver um pouco mais os personagens. O primeiro, a gente falou aqui no outro podcast, que o primeiro episódio, o piloto, ele vai jogando personagem pra você. Olha aqui, um personagem. Esse daqui, ele tem Chega a ser basicamente... confuso, né? Sim, chega a ser bem confuso. Você fala, tá, mas quem que é essa pessoa aqui mesmo? Quem que é aquele outro lá? Mas nesse episódio você começa a entender um pouco mais, eles já começam a movimentar as coisas e os personagens começam a ser desenvolvidos. Outros nem tanto, outros ainda estão ali bem no raso, mas eu acho que eles começam a ganhar peso nos próximos episódios. Mas eu gostei do segundo, já teve uma grande revelação no final desse segundo, então quem já assistiu, depois do spoiler vai entender o que é, mas assim... Eu achei que por ser o segundo episódio não teria uma revelação tipo, muito pesada no final. E ele teve, né? Teve uma mega revelação assim nele. E o terceiro episódio eu achei tranquilo. Saca? Eu não achei ruim. Mas eu achei um episódio morno, sabe? Aquele episódio tipo que tá ali, ele tem algumas coisas, mas ele arrasta em alguns pontos. Depois que ele começa a pegar um pouco de jeito. E no final, né? Ele te entrega alguma coisa mais forte. Mas eu achei esse terceiro, no geral, assim, um episódio bem raso mesmo. Concordo contigo, Gismar. Eu achei também mais ou menos parecido com o que tu pensou. O segundo, assim, eu achei bem interessante. Ele é mais explicativo que o primeiro. E até um pouco mais intenso, assim. Eu acho que ele sabe, digamos, colocar as cartas na mesa, né? A gente começa a ter uma noção maior do que está acontecendo, visto que o primeiro episódio ele é muito acelerado, assim, ele atropelando uma coisa em cima da outra e inserindo muitos personagens. Isso até, de certa forma, meio que não caiu, não agradou muito o público, né? O pessoal até reclamou, avaliou um pouco mal a série Sim. por causa disso, Foi. né? De colocar muitos personagens ali no primeiro momento, o que acabou gerando uma confusão. Mas eu acho que a série começa a andar num trilho, né? Num ritmo, né, mais contido, né? As coisas começam a ser desenhadas, explicadas. Fecho contigo. O segundo episódio gostei bastante, até aqui é o meu favorito. E o terceiro episódio é morno. O piloto é interessante. O segundo episódio ainda, né, novamente, é o meu favorito até aqui. É o meu também, o meu segundo é o meu favorito. Então, dito isso, acho que agora começamos a falar alguns pontos, né? Alguns pontos, algumas coisas reveladas. Agora é aquela hora, Josmar. Solta a vinheta. Então, Rodrigo, vamos começar a falar agora com spoilers. Comentar um pouquinho algumas coisas que aconteceram no episódio. Vamos começar, ele apresentou uma nova tocada, né? A senhorita Cassini, que é uma italiana, né? E começa o episódio, você fala, tá beleza, mas quem é essa pessoa? Você descobre que ela tem poderes de levitar as coisas, ela trabalha numa lojinha e toda a polícia, todo mundo vai perseguir ela,
Até a amiga dela entrega ela, simplesmente porque ela é uma tocada, né? Isso escancara ainda mais, né, de que a sociedade olha para essas pessoas como se eles fossem Sim. doentes, né, leprosos, Uhum. né? Ela acaba tendo que fugir e vai em busca de socorro no lar da professora Xavier. Isso, meu querido. Mas aí ela é pega por outras pessoas e a gente fala dela depois. Dado esse ponto, a gente tem uma pista anônima para o detetive Frank Moody e ele vai revistar o orfanato, né? Ele vai lá revistar o orfanato da True porque alguém falou pra ele que tinha alguma ligação, né, com a Melody, e ele vai lá procurar provas. E a gente vê alguns diálogos, algumas coisas entre ele e a True, né? Fica meio assim, tipo, que o detetive Frank Moody, ele não vai ser, tipo, um antagonista na série. De alguma forma, ele vai acabar ajudando a True em algumas coisas. Eu acho que isso começa a ser desenvolvido aqui e no terceiro ganha um pouco mais de força. De fato, né? Começa a desenvolver uma troca entre eles para um trabalho em equipe, assim. Formarem meio que uma relação quanto a Isso liga a uma outra pessoa, que é a Mary, né? Ele fica meio assim de se ela fica naquele orfanato ou não, para onde ela vai. Ele fica meio assim com a True ainda, mas ela acaba ficando lá. E até esse episódio, como a gente já viu que o terceiro, né? Mas até esse episódio, até esse ponto, você fica se perguntando qual que é a importância da Mary, né? Por que todo mundo quer essa moça? A moça do canto bonito. Isso, que de vez em quando desafina um pouquinho, mas tá tranquilo. Aí a gente tem um momento que tem uma festa. A Lady Bidlow, ela dá uma festa para meio que mostrar para a sociedade que as tocadas, elas são pessoas comuns, gente como a gente. Né? São pessoas sociáveis, né? Não são sim, monstros. sim, isso, não são monstros, nada. Ela sempre faz com o alto escalão ali da sociedade, com essas pessoas de peso, para mostrar que as tocadas não são monstros, que elas estão tranquilas. Mas aí veio o ponto. Quando a festa começa e elas estão ali nessa coisa, você sentiu que estava tudo meio bizarro? Porque eu falei, cara, vamos lá. Ela é uma pessoa que ela tá do lado dos tocados. Ela preza por eles, ela quer colocar eles na sociedade, ela não quer que eles sejam vistos como uma doença. Mas daí ela coloca elas como se fosse um objeto de circo, saca? Eu ia dizer isso. Cara, é tipo muito assim, bizarro. é o entretenimento Sim. da noite. Uhum. E só. É? Quer passar uma imagem de que são pessoas que são. Não tem por que ter medo deles, que eles não são monstros, mas eles são tratados como. Ainda assim, por mais que estejam ali dentro de um ambiente de convívio, são tratados com indiferença, são tratados com aberrações. Sim, sim, tipo, ela tira o estigma de que eles são uma doença, entre aspas, mas ela coloca ali que elas são objetos. Então, tipo, Exatamente. elas são usadas para entretenimento, né? Tipo, a gigante lá, que eu não lembro o nome dela, ela fica lá para as pessoas ficarem tirando foto com ela. Aí eu achei muito bizarro a forma como que a Lady Bidlow ela faz para mostrar elas. Eu achei tipo, cara, essa mulher tem alguma coisa aí. Tá muito zoado isso. E isso também começou a levantar certas suspeitas minhas Sim, quanto ao real interesse dela, né? Com os tocadas. Acho que o comportamento da Lady Bidlow não se compara com o professor Xavier. Eu acho que essa conduta, assim, ele não teria isso. Porque, de fato, isso não é uma ação que vá agregar uma maior empatia da sociedade com as tocadas. Não, jamais. Mas aí, eu acho que, assim, essa minha suspeita quanto aos interesses dela só aumentou com o nosso próximo item, Josimar. Ah, é de fato o romance do sobrinho dela, do Augustus, ou Aug, como vocês quiserem, com a Adair, né? Ela vê que Isso ele tá mesmo. meio que se engraçando com ela, conversando muito com ela, os dois têm uma ligação muito forte ali. E ela dá uma chamada nele, né? E esse diálogo todo, né, que ela tem com ele, esse discurso, pra mim ali, como você enfatizou, isso mais o fato de ela estar usando as tocadas como brinquedo, como entretenimento pra todo mundo. E como ela fala, sabe? Tipo, No melhor de ele não estilo, se juntar com Dona ela. Florinda, ela chega assim: tesouro, não se misture com essa gentalha. E, cara, uma pessoa que tem o ideal de fazer com que essas pessoas sejam inseridas na sociedade,
ela jamais usaria palavras que ela usou ali, entendeu? Ela não ia querer, tipo, de certa forma, ele não se relacionasse com ela por ela ser uma tocada. Ou que nem ela comenta, Sim. né? Que ela fala que os convidados começaram a perceber que ele tava dando muita atenção pra Dare. E aí, tipo Isso. assim, se ela de fato tem um interesse, tivesse um interesse positivo para ajudar as tocadas, esse ponto que a gente tocou agora aqui mostra a divergência de interesses dela. Sim, ela meio que deixa a máscara começar a cair, né? É, exatamente, a máscara caiu. E as tocadas são um objeto para ela, que ela tá usando para Sim. alguma coisa. Entendeu? Ela dá essa de boa moça, de tudo, mas ali já deixou na cara. Né? E ela tem outros objetivos por trás, assim, não é simplesmente fazer uma bondade com as tocadas para com a sociedade. Tipo, não é. Ela tem outras A coisinhas. máscara começou a cair e depois a gente volta nesse assunto. Durante esse ponto também do August, a gente descobriu um segredo dele que a gente não tinha visto. Ele é um tocado. Ele é um Ele é um tocado. tocado. Ele é um tocado de uma outra série da HBO, né? Que é Game of Thrones. Porque ele enxerga através dos olhos do corvo. Desde o primeiro episódio, a gente vê que ele é obcecado por pássaros. Ele até conversa com ela, né? Com a Dare sobre pássaros e tal. E ele entra na visão do corvo para ver quando ela vai embora, depois que ele conversa com ela, né? E ele meio que dá um chute nela por causa do discurso da tia dele. E ela vai embora, né? Vazada no carrinho dela lá. E ele usa o corvo para poder enxergar ela e tal. E é a partir dali também que ele decide se juntar com o Hugo, né? Por causa desse discurso da tia dele. Então ele se junta ao Hugo pro Hugo criar essa sociedade bizarra aí e ter todas as tocadas trabalhando para ele. Perfeito. E outro segredo que a gente descobre, esse aí já é mais uma cena do final, que na verdade o final traz duas descobertas pra gente. Quando a True descobre aonde está a Melody e ela vai atrás, né? Aí tem um confronto delas meio gato e rato ali, né? Sim, tem um confronto entre elas. Uma coisa que a gente tinha falado no primeiro episódio, de sempre ficar no ar de que as duas tinham alguma coisa antes. Esse conflito não é à toa. Ela pega a Dare, né? E usa como isca ali pra True. E a gente, durante esse diálogo, a Sarah gente também, acaba né? descobrindo. A Sarah não, a Mary, né? Que tá com ela. Ah, Mary, perdão, errei. Pessoas, Errei. são nomes. Porque se você achava confuso os nomes, entendeu? Agora você descobre que True, na verdade, é Molly e que Melody, na verdade, é Sarah. Então, meu camarada. Isso, gente, isso aí. Eu que errei, eu errei. Não tem nada de Sarah lá como isca, não. É a Mary. Cara, é a Mary, cara. Tem Porque a muito gente personagem, descobre, né? velho. Descobre que elas são amigas. A True Isso. se chamava Molly no passado. Provavelmente no passado, antes dos 3 anos lá. E a Melody era a Sarah. E elas meio que eram melhores amigas. E alguma coisa aconteceu que a Sarah se sentiu traída pela Molly. E isso já meio que alimentou. Traída e abandonada, né? Sim. Ela se sente E, isso. realmente pode ser algo relacionado a isso, né? De a True começar nessa missão dela, né? E Provavelmente. deixou a amiga pra trás, né? Uhum. E isso fica meio que no ar, né? Eles não desenvolvem muito pra você, porque é óbvio que isso vai ser uma parada que vai acontecer nos próximos episódios, porque deve ter mais segredo aí dentro. Sim. Então eles só jogam, né? Eles jogam um pontinho pra você, tipo, essa é a Molly é Sarah, Sarah True. Tipo assim, tem uma treta aqui, galera, tá? Fiquem atentos. E depois, né, que ela consegue, ela dá um tiro nela mesma pra poder salvar a Dare e a Mary. E a gente tem no final do episódio... Eu achei meio doido essa cena, sabe? Eu também achei meio doido, porque na minha cabeça não fez sentido. Exatamente, eu falei doida, mas a minha vontade era falar tosca. Porque ela dá um tiro nela mesma, daí ela dá um tiro na outra, e aí, sabe, aí chega a polícia, sei lá. Enfim. É a cena Deus Ex Machina, né? Pra ninguém morrer, porque se as duas morrem no segundo episódio, né? Tipo, pra mim, assim, é muito drama e pouco sentido o que aconteceu ali. Não, essa cena realmente... Esse episódio, como a gente falou, ele é o melhor dos 3. Mas essa cena é a forma como ela se resolve, né? Eu acho que como ela se desdobra, assim, meio novela mexicana, assim, só faltou tocar uma trilha de fundo, assim.
De vez em quando tem umas Estilo, paradas novela mexicana e alguns diálogos que... estilo usurpador, assim, tipo, você é mole. O Meu quê? Você é Deus, Sarah? você era Sarah, minha é amiga. você! É. E a troca, né? A troca de close do Ross pra outra, assim. Exatamente, a câmera aproximando, assim. Ah, cara, vamos lá. Caraca, Próximo mas vamos assunto. continuar. E no final a gente tem uma revelação master. O doutor, a gente descobre que aquele doutor bizarro que a gente viu no final do primeiro episódio, que naquela cena não fazia sentido nenhum. Abrindo a cabeça dos outros lá. Isso, a gente descobre o nome dele, né, Dr. Haug, e a gente descobre que ele tem um chefe. Aí o capataz fala que o chefe tá chegando, daí eles vão pra um outro lugar, e a câmera mostra o chefe chegando. E o chefe, quem era, Rodrigo? O chefe não era chefe? Agora, de fato, Josimar, podemos dizer, com todas as letras, né? A máscara caiu. Caiu total. Lady Below, a chefe deste cara, e a pessoa que estava pegando as tocadas, aqueles mascarados, né, que a gente viu no primeiro episódio, que tentaram pegar a Myrtle, eles, na verdade, são... Isso a gente descobre no terceiro episódio, mas vamos já guiar aqui. Eles são, tipo, uns bichos feitos de carne e robô ao mesmo tempo. Uma parada muito bizarra. Sei lá, eles não são Bem pessoas, né? estranho. Tipo, o cara pegou cadáver e fez, tipo, uns robô louco ali. Eles não têm cérebro, nada. E eles trabalham pra esse cara que automaticamente trabalha pra Lady Below. Então você fica, tá, mas calma aí, a mulher tá pegando pessoas por orfanato e pra cá ao mesmo tempo? Que na verdade ela quer pegar as tocadas primeiro do que a True. Então, lá ela só faz de boa moça, mas na verdade ela quer pegar as tocadas primeiro. Por quê? Porque ela usa elas como mão de obra. Porque a gente vê a senhorita Cassini lá, o cara fez a lavagem na cabeça dela lá e ela tá tipo um vegetal ali agora. Simplesmente pra ser usada como trabalho escravo. E a gente vê que tem um monte de tocada ali. Que esse, na verdade, é o processo que eles fazem ali, né? E até e até acho que a frase que termina o episódio é que agora é a guerra, Isso, porque eles estão tentando cavar, né? Estão tentando tirar alguma coisa que eu fiquei me perguntando. Aquilo é a nave dos 3 anos atrás? Aquilo é alguma coisa que caiu da nave? Pode Porque ser. tem uma parada ali meio brilhante, azul ali, que eles estão tentando tirar, né? Porque as escravas tocadas ali vegetal, elas estão tirando as pedras, né? Elas estão cavando para poder tirar aquilo do meio. O que é aquilo? Sim, de fato, de fato. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? E aí chegamos no terceiro episódio. Né? O terceiro episódio, como a gente falou no início, é um episódio mais morno. Algumas coisas demoram para acontecer nele. Eles não desenvolvem muitas coisas também. Eu acho que eles jogam, na verdade, acho que algumas coisas para você ficar pensando, né? Para você ficar, pá, mas beleza, o que é isso? Aí o que é isso? Mas eles não desenvolvem muita coisa. Eu acho que assim, como o segundo foi mais intenso, ele nos entregou mais coisas. Esse aqui foi aquela pisadinha no freio para daqui a pouco no quarto episódio voltar num ritmo como foi o segundo. Certamente vai voltar, porque o final do terceiro episódio é o que faz valer todo o episódio, eu acho, né? E o que a gente tem mais nesse episódio que eu senti é as desconfianças. Qual é a missão de True? Saca? As desconfianças começam pela Mary, porque ela fica meio assim, né? Tipo, tá, mas você quer fazer o que aqui? Por que você quer que eu cante para chamar as outras tocadas? É um jeito de você fazer com que todos os outros tocados que estão perdidos por aí, entre aspas, Sim, eles se conectar encontrem ali. todos. E isso conecte todos eles. Aí, tipo, ela fica meio assim, tipo, mas por que você quer fazer isso? Então eles deixam algumas coisinhas de que qual que é, de fato, a verdadeira missão do True. Lord Benson, que é um personagem que, por enquanto, ele tá apagado. A gente já descobre talvez um segredo dele aí, né? A filha dele que aparece lá no primeiro episódio com a Luz, ela sumiu. Aí que você descobre que ela morreu. Morreu naquele ano, em 1896. Mas lá tem umas pessoas instalando o telefone na casa dele. Um dos caras desce para continuar vendo o local e ele escuta uns barulhos, ele vai ver. Tem uma porta e tem uma aberturinha embaixo, tipo, para passar comida, essas coisas, né? Então tem alguém preso ali. Mas ele não consegue ver porque chega uma pessoa ali para falar. O que você tá fazendo aqui? Vai ver outro lugar lá e tal. E ficou meio, pra mim, que é a filha dele. A filha dele não está morta, ela deve ter ganhado poder, saca? E ele tá ali. De fato, pensei a mesma coisa. Ele trancou ela lá embaixo, né?
deu como ela como se estivesse morta por achar que ela tá doente, que ela, né, se tornou uma daquelas aberrações que ele não suporta. Mas concordo contigo, Gismar. Eu acho que é bem isso mesmo. Não sei, vamos ter que guardar. Ele só jogou a pitadinha ali. Aí a gente tem uma cena onde, depois que a Mary aceita fazer lá o chamado, né, cantar para que os tocados apareçam, ela vai fazer isso no parque. A gente tem a True indo por esse local, mas aí a carruagem dela dá uma tombada e ela cai na água. E a gente vê o tio Chico bombado chegando até ela. Eu fiquei, cara, aquele ali é o Tio Chico do CrossFit. A cena em si é muito interessante, mas o visual do cara eu achei muito bizarro. É muito bizarro, é muito grotesco. Nossa, é muito... A cena de luta é aquela cena de luta B10, assim, aquela cena de luta legal, né? Mas o personagem é muito tosco. Parece que a roupa dele em cima pra simular que ele é fortão, sabe? Pra mim ficou muito... Cara, parece que tá na cara assim que parece que incharam ele ali. Botaram uns balão embaixo daquela roupa ali. É muito feia a cabeça dele, pequenininha, né? E acontece uma cena de luta ali com eles, né? Aí ela consegue matar ele. E fica meio claro ali que eles não estavam deixando, alguém não estava deixando a True chegar no parque, né? Chegar no parque pra ver, mas ela consegue. Quando ela chega lá, estão todas reunidas. O detetive Mundi foi chamado, porque a Mary pede pra chamar ele, né? Pra ele ver também. E ela começa a cantar. Começa a cantar com a engenhoca lá que a Dare fez. Que amplifica o canto dela. O canto dela começa a tocar em todo mundo. A gente vê que ele toca em algumas pessoas que estão fora ali do parque. Tá cantando aquela tranquilidade ali. Até que acontece o quê, meu caro Rodrigo? O que acontece? A cena chave, a cena what the fuck, a cena doida do capítulo, do episódio, que é a Mary sendo alvejada, né? Mas alvejada mesmo, entendeu? Mesmo. Chuva de bala. Eu fiquei nessa cena, essa cena é muito boa, bem what the fuck mesmo, que você não esperava que aquilo ia acontecer. Você ficou com a impressão de que alguém podia ter feito alguma coisa pra mulher não ter tomado aquela quantidade de tiro? Exatamente. Cara, no primeiro tiro que ela tivesse tomado, alguém tinha que ter reagido de alguma forma, tipo, pegado e pulado em cima dela, derrubado ela, sei lá, atacado o cara, né? Sim, porque ficou de novo a impressão de novela mexicana, né? Porque fica todo mundo parado vendo ela tomando 50 mil tiros, né? Só faltou tocar a trilha sonora da usurpadora. Cara, porque é inacreditável. Tá lá a mulher e faz aquela cena de câmera lenta, né? Tomando tiro assim, se jogando os braços assim, ó. É que vocês não estão vendo eu fazer, entendeu? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A pessoa vai tomando tiro e vai movendo assim, né? Pior que, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, é o segundo episódio consecutivo que tem uma cena com muito drama e só que muito nada a ver também. Um drama meio tosco, meio exagerado, sabe? Meio tosco, Será que agora toda a cena de ação principal dos episódios vai ser assim? Tomara que não. Então, não, eles têm que começar a parar com isso. Mas aí ela morre, daí o detetive Mundi ele fica vendo ela tomar 50 mil tiros, só depois que ele decide, meu Deus, eu tenho que procurar o cara que tá atirando. Aí ele sai correndo lá com a pistolinha, o cara atirando com a treca no braço. Ele toma uns tiros ainda também, né? Ele toma um. Eu vi ele tomar um, né? Ele toma um aqui bem embaixo, no baço. E quem tá atirando é o cara que já apareceu, que era o cara que tava com a Melody, que é o cara que tem a arma no braço, né? Que ele estava preso. A gente viu ele sendo liberado. Algumas cenas antes a gente viu ele sendo liberado pela polícia. Então a gente se encaixa ali que alguém liberou ele pra assassinar a Mary. Consequentemente, a mesma pessoa que queria impedir de a True chegar ali. A guerra está aí, os mistérios estão aí e a série começa a se desenhar, né? Porque faltam poucos episódios. Faltam 3 pra acabar a primeira metade, né? E assim, estou gostando da série. Eu não estou amando. Acho que tem algumas coisas que acontecem, como a gente falou aqui, vocês viram, alguns momentos meio galhofa. Mas ela tem boas intenções, um plot interessante, mas ela tem que saber desenvolver isso daqui. Ela tá colocando as coisas no ar, mas ela tem que saber desenvolver tudo. Eu concordo contigo, eu tô gostando também. Não tô amando, né? Não é a melhor série que eu já vi na minha vida, não é uma série que meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio. Não,
tô acompanhando, tô gostando, mas de maneira geral, que nem tu falou, a série tem um plot legal, tem Sim, mistérios aí, então tô bem curioso pelo que vem pela frente. é isso. Então vamos aguardar. Domingo, 4º episódio sai. Semana que vem estaremos aqui, se a tecnologia permitir, falando do 4º episódio. E, consequentemente, um episódio por semana. Antes de ir embora, né? Acho que os recados... Ah, é a hora agora. Eu vou ter que combinar com a produção vai ter que criar uma trilha só pra esse momento. Vamos lá, criar uma trilha. Feita, tá feita. Feita a trilha pra você. Tá feito a trilha. Hora do Jabá! Você aí, que está aí, o podcast ainda não terminou, hein? Não dá o pause, não sai daqui do... Agora é aquele momento que a gente pede para você ir lá no Instagram e seguir @geekuniversal e também seguir eu lá, Rodrigo, no @resenha pós-créditos. Estamos por lá falando sobre filmes e séries, podcasts, memes, cenas toscas, enfim, estamos falando de tudo por lá. E pedir também que vocês, quando escutarem os podcasts, e mandem feedback de vocês sobre as séries que a gente comenta, sobre os filmes e sobre os podcasts. A gente está sempre lá disponível para trocar uma ideia com vocês, a gente adora fazer isso. É isso. Sempre para vocês. Muito obrigado para todo mundo que escutou. Nos encontramos semana que vem. Até. Fui. Valeu, galera!